Sua vitória parece estar tão longe, né? Quantas vezes você pensa que sua vitória está longe e você não tem nem mais forças para esperar? Quantas vezes você procura uma bênção e acha que essa bênção não vai mais chegar até você? Mas saiba, Deus está cuidando de tudo e Ele não é um homem que minta, mas Ele é um Deus que quando promete Ele cumpre. Mas Ele cumpre não é no momento seu, não é no meu momento. Muitas vezes a nossa vitória, ela parece estar distante. Muitas vezes as lutas, as dificuldades do nosso dia a dia nos mostram que parece que a nossa vitória não vai chegar. Quantas vezes Daniel, ele orou com o propósito para Deus. No primeiro dia, a sua oração tinha chegado até os céus e a sua vitória iria chegar no primeiro dia. Mas só que aquele homem, ele continuou orando por 21 dias. Mas por que ele orou tanto tempo? Se a sua vitória já tinha chegado, Deus já tinha decretado a sua vitória no primeiro dia, porque houve batalha no céu. Os anjos de Deus lutaram contra o inimigo das nossas almas, para que Daniel não viesse receber aquilo que ele queria, mas Deus, no seu propósito lindo, ele abençoou Daniel porque Daniel perseverou. Imagina se aquele homem tivesse parado de orar. Imagina se aquele homem tivesse parado de perseverar. Imagina se aquele homem tivesse desistido da tua bênção. Talvez um homem que tinha conseguido receber aquilo que ele tanto buscava de Deus não teria recebido. Talvez aquele homem não teria recebido aquilo que ele tanto buscava, porque a palavra de Deus nos fala claramente que nós temos que buscar a Deus e nós vamos o encontrar, que nós temos que pedir e Ele vai nos dar, que nós temos que bater na porta e a porta vai abrir. E quantas vezes eu e você temos buscado esse encontro real com Deus, porque Deus não é homem que minta. E quantos versículos na Bíblia, quantos capítulos na Bíblia, quantas histórias nos mostram a perseverança. Imagina só, Noé construindo uma arca no meio de um deserto. Ele acreditou que Deus ia mandar o dilúvio e ele fez aquilo que Deus mandou. Ele não sabia o tempo que o dilúvio chegaria, mas ele sabia que chegaria. Mas com isso, Noé e sua família foram perseverantes até o fim, até entrarem na arca e o dilúvio acontecer. E Deus preservou a vida de Noé e de toda a sua família. E o povo de Israel, que orava pela libertação do Egito, da escravidão do Egito, eles oraram por muitos e muitos anos. E chegou um certo tempo, Deus libertou aquele povo da escravidão do Egito. Mas tudo isso foi perseverança, tudo isso foi um tempo de luta, de dificuldades, de aflições. E eu te pergunto hoje, quantas vezes você tem orado pelo seu marido? Quantas vezes você tem orado por sua esposa? Quantas vezes você tem orado pelo seu filho ou sua filha? Quantas vezes você tem orado por um ente querido? Quantas vezes você tem orado pelo seu vizinho para que ele tenha um encontro real com Cristo? E ele ainda não teve. Ou ele se encontra duro e contrito de coração, que não quer nem saber de Deus. Mas eu te falo, não desista, porque mesmo que pareça que é impossível para você, é possível para Deus. A sua luta não mostra o poder que Deus tem na sua vida, mas a sua luta mostra a sua perseverança que você tem de buscar a Deus. A sua dificuldade não mostra que você é fraco, mas a sua dificuldade mostra a força que Deus tem te dado. A sua fé te garante que você vai ter a vitória,
mas não no seu tempo, mas no tempo de Deus para a sua vida. A sua vida com Deus te mostra que você tudo pode naquele que te fortalece. Muitas vezes nós queremos a nossa bênção, a nossa vitória como se fosse um estalar de dedos. É para ontem. Mas Deus não prepara. A sua bênção não é para ontem. Deus prepara no momento certo. Deus quer que você agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Quantas vezes você tem pensado nesse versículo? Quantas vezes você tem meditado nesse versículo e achado que Deus tem que fazer o impossível na sua vida acontecer ou na sua família acontecer é hoje? Mas Deus fala, eu é que sei que planos tenho sobre vós. E pode ter certeza que aquilo que Deus prometeu, Ele não é homem que não cumpra. Mas no seu momento, no momento de Deus, Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na tua casa e na tua vida. E quantas vezes você tem deixado Deus agir? Quantas vezes o teu impulso, muitas vezes, pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Porque Deus não age em meio ao impulso do homem. Deus não age em meio àquilo que o homem acha que é certo ou aquilo que o homem acha que é errado. Mas Deus age no momento certo nas nossas vidas. E quando Ele derrama a sua bênção na vida do homem, pode ter certeza, aquilo que o olho não viu, o ouvido ouviu, ou jamais chegou no coração do homem, Deus já tem preparado para mim e para você. E quantas vezes você tem buscado isso? Porque Deus, Ele não te fez para desistir. O maior exemplo disso tudo que eu estou falando, Ele se mostra em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo ser que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Ele poderia ter desistido de mim e de você no jardim do Getsêmani. Ele poderia ter desistido de mim e de você quando Ele foi traído por Judas, que era um dos discípulos. Ele poderia ter desistido de mim e de você quando Ele começou a tomar as chicotadas ou quando o povo dele o levou à prisão. E ele foi chicoteado, foi açoitado, foi humilhado. Quando ele pegou aquela cruz, ele poderia ter desistido. Mas ele não desistiu. Porque o plano dele não era que você e eu viéssemos a perecer, mas que nós viéssemos a perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim vai receber a coroa da vida. Eis que não vou demorar, aguarda o que tens, que ninguém roube a tua coroa. O vencedor será a coluna no templo do meu Deus, e dele não sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus. Aquele que perseverar até o fim, dar-te-é a coroa da vida. Acredite, Deus não te fez para desistir, mesmo que a sua vitória pareça estar longe. Mas Deus te fez para perseverar e lutar, assim como o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, lutou até o fim por mim e por você. E lá naquela cruz, quando Ele falou, está consumado, Ele declarou para mim e para você, você é livre. Você tudo pode, porque eu te fortaleço. Eis que toda algema que estava te aprisionando, não aprisiona mais, porque o meu amor é maior até do que o seu. Ninguém te ama como eu. Acredite, Jesus não desistiu de você. Se você acredita nessa palavra, escreva no comentário deste vídeo, Jesus me ama e não desistiu de mim. Escreva, porque eu quero compartilhar e responder esse comentário em nome de Jesus, porque eu creio no Deus do impossível e Ele não desistiu de mim, nem desistirá de você. Se este vídeo estiver sendo bênção na sua vida, que você se inscreva neste canal, ative as notificações para não perder nada e saiba, Jesus não desiste dos seus sonhos e no momento certo Ele vai te dar vitória. Basta que você lute até o fim,
mesmo parecendo que o seu sonho não vai se realizar. Deus não deixa que os seus planos sejam frustrados. Feche teus olhos e vamos orar. Grande Deus, eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia, te adoramos, exaltamos, engrandecemos ao teu santo e maravilhoso nome neste momento, bendizemos a tua face neste lugar, ó Deus, declaramos que o Senhor é o Rei, o autor e consumador da nossa fé. Pai, neste momento, toma essas vidas em tuas mãos, esses que muitas vezes, ó Pai, acham que os seus sonhos, ó Pai, estão no mais profundo abismo, que muitas vezes eles têm desistido daquilo que o Senhor tem planejado para eles, mas a tua palavra nos diz hoje, ó Pai, agrada-te do Senhor, que ele satisfará os desejos do teu coração. Abençoa suas vidas, ó Pai, que no momento certo, não no momento do homem, mas no momento do Senhor, ó Pai, os seus sonhos venham se realizar na sua vida, ó Pai, que eles possam ver a sua família se derramando na presença do Senhor, que eles possam ver a sua casa buscando a tua face, ó Pai, e que a cada dia nós possamos profetizar. Eu e a minha casa serviremos a ti, Senhor. Abençoa-os, ó Pai, e repreenda todo mal, tudo aquilo que não presta e não provém de ti, das suas vidas, hoje e sempre. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Escreva nos comentários deste vídeo: Deus não me esqueceu, mas Deus se lembra de mim sempre. Escreva: Deus não me esqueceu. E eu creio que Deus pode fazer o impossível acontecer hoje na sua vida. Fique na paz, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.